Olá, você está no canal Amigo Policial. Esta é a playlist Policiais aos Pés da Cruz. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Deus, livro de Marcos, capítulo 8. Vamos ler os versículos e vamos fazer antes uma oração. Essa é a playlist Policiais aos Pés da Cruz. Pai querido, eterno e poderoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, obrigado, Pai, pela tua bondade, o teu poder. Fala conosco, ó Senhor Deus, na leitura da tua palavra, Pai. Manifesta o teu poder sobre nós, cobre-nos com a tua graça. Dá-nos, ó Pai querido, a interpretação, dá-nos, ó Deus, o entendimento, dá-nos, ó Pai celestial, a direção que tu quiseres, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos der, ó Pai. Seja feita a tua vontade. Em nome e na autoridade do teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Marcos, capítulo 8. Nova multiplicação dos pães, versículo 1. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Versículo 4. E seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães e havendo dado graça, partiu-os e os entregava aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que estes fossem distribuídos. Versículo 8. Comeram, pois... Oh, misericórdia, hein? Voltando. Versículo 8 aqui. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcovas. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. Aqui é uma nova multiplicação, mas enfim, o fato é, né, o milagre, ele era algo constante. Eu percebo que o relato do milagre, ou os vários relatos dos vários milagres que o Senhor fez, estão descritos com o propósito de nos também fazer entender a multiforme graça de Deus, a inesgotável fonte de poder e milagre que o Senhor é. E aí eu vou para dentro de um texto que para mim é muito significativo, né? Jesus disse: olha, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, a nossa ligação ela é imediata, direta. E por que os milagres não acontecem, Alexandre? Sinceramente, tem algo errado. Mas não é com Deus, é conosco, não é com Deus. Admitir isso já faz a gente andar no caminho certo, de descobrir o porquê que os milagres não acontecem na sua vida. Mas, infelizmente, o nosso tempo tem distorcido. O milagre que as pessoas querem ver é o milagre do carro zero, com um carnê de 60 prestações. Isso é milagre, meu irmão. Milagre foi Deus ter te dado emprego. Entendeu? Milagre foi o Senhor ter te dado emprego. Agora você se endividar para comprar um carro em 60 prestações, será que isso é um milagre? Não, isso aí foi um milagre financeiro do crédito, né? Um milagre divino. Mas assim, o que eu quero dizer, a gente precisa buscar um milagre que abençoa o outro, né? O milagre que cura o outro, o milagre que abençoa o outro, o milagre que interfere positivamente na vida do outro. Acredito que esse é o milagre que nós deveríamos buscar. Versículo 11. Os fariseus querem um sinal.
Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, diz: por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração, não a esta geração, não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, é interessante aqui assim, você vê um Jesus impaciente, né? Ele suspirando, ou seja, né? Oh, gente, vamos embora daqui. E foi embora. Ah, mas você não pode falar isso porque não está escrito. Gente, por favor, quando nós lemos a palavra e você mergulha na leitura, a leitura tem isso. A leitura naturalmente transporta o leitor para entre aspas, para não distorcerem a minha fala, né? Entre aspas, um outro nível de visualização do mundo, vou dizer assim. E aqui, lendo a palavra do Senhor Deus, você também se transporta para aquela hora, para aquele local, e você começa a visualizar com sua mente o quê? Um Senhor que, sabe, ele suspira, porque esses caras estão querendo sinal para quê? Que sinal que eu vou dar para eles, povo incrédulo? Vamos para o outro lado, gente, vamos para o outro lado. E foi. Sabe, então assim, porque a divindade do Senhor, e eu disse isso ontem num vídeo, a divindade do Senhor Jesus não tornava mais fácil as coisas para ele, pelo contrário, foi guerra para ele trazer para nós essa possibilidade de salvação gratuita nele. Ah, o Senhor já sabia todas, para ele foi fácil, porque ele era Deus, então para ele foi fácil. Não, olha aí, mais uma vez, você vê um Jesus Cristo suspirando e sabe, incomodado com a incredulidade das pessoas, porque ele sabia o que os escribas queriam. Eles queriam experimentar ele, queria pegar ele em algum contrapé, queria atrapalhar a obra do Senhor. A verdade é essa. Versículo 14, o perigo das más influências. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco tinha consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinha pão. Versículo 17, e Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Versículo 19. Quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Responderam-lhe 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Responderam-lhe 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Então, o que você entende? Você que está vendo ou ouvindo, o que você entende? Vou repetir. Olha lá. E tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais. Versículo 19. Quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram 12. E quando partiu os 7 pães para 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Responderam 7. Ah, o 7, o número da perfeição. Ó, tem alguma coisa misteriosa aí. Eita, vamos fazer um malabarismo evangélico pentecostal para... Cara, pelo amor do Pai, entenda uma coisa. O Senhor está falando de sobrou, foi suficiente, mas mais que suficiente, superabundou, sobrou. Sobrou. Mas por que sobrou? Porque o milagre que o Senhor faz, ele transborda, ele não fica só na pessoa do milagre. Outras pessoas são afetadas por esse milagre. Mas é só isso? Não! Tem mais! Com certeza tem mais, querido. Mas aqui eu não vou ficar com você, sabe? Marcando o passo. O que será que o Senhor diz? É igual aquele texto, né? Trazem a mulher que foi pega em adultério, e Jesus se abaixa e começa a escrever na areia.
Moço, mas o que tem de vídeo, o que tem de pregação, o que tem de adivinhação, o que tem de gente pensando, tentando elaborar uma estratégia para saber o que Jesus estava escrevendo. Perda de tempo. Entenda, perda de tempo. Quando você chegar lá no céu e você for elevado ao céu, ou quando você for arrebatado, ou quando você partir e dormir no Senhor, quando você acordar e chegar lá no céu, fala assim: Jesus, pelo amor de Deus, tira essa dúvida da minha cabeça, que eu não estou aguentando de curiosidade de saber o que é que o senhor escreveu no chão quando o povo trouxe aquela mulher adúltera para ser apedrejada. O que é que o senhor escreveu? Aí você pergunta para o Senhor. É perda de tempo, gente. Será que as pessoas não conseguem entender? Tem coisas que é perda de tempo. É perda de tempo. Ah, você tem que trazer uma aplicação desse princípio. O princípio aqui, o milagre superabunda. O milagre superabunda, ele é superabundante. Ele passa da pessoa que foi atendida pelo milagre. Já há um princípio, já dá aqui para você firmar a sua fé e linkar com Hebreus. Quando o escritor de Hebreus diz: olha, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. É isso. O Senhor tem um galardão para você. Aí o galardão da aplicação dos 2 milagres que Jesus está falando. O milagre não vai ficar só em você. Quer dizer, o milagre que você recebeu abençoe outras pessoas. Eu me lembro que assim que eu converti, eu fui para a igreja, tal, aquele negócio todo. Beleza. Um certo dia nessa caminhada, eu acompanhei um irmão que ele falou assim: poxa, eu queria tanto ter um carro, se eu tivesse um carro ia ser bom ter um carro, pererê, parará. Trabalhou, Deus abençoou, comprou o carro. Rapaz, era uma dificuldade para os crentes entrar naquele carro para ir para a igreja. Então, querido, sabe, a sua bênção tem que abençoar outros. Não adianta o Eterno Todo-Poderoso te dar uma bênção e ficar em você só. Aí o que acontece? As outras pessoas, elas não são edificadas ou abençoadas por conta que você retém a bênção só para você. Ah, lá vem o pastor falando de dízimo, de dinheiro, de oferta. Primeiro, eu não sou pastor. Graças a Deus. Segundo, eu não estou falando de dízimo, de dinheiro. Eu estou falando de bênção. De bênção que tem que abençoar outras pessoas. Cara, quantas vezes um bate-papo com alguém que está precisando é uma bênção para aquela pessoa? Quantas vezes? E se alguém cheio de dinheiro se converte e aceita Jesus, você não vai ter condições de abençoar aquela pessoa só porque você é um pobre de marré desci e não tem onde cair morto? Pelo contrário. Pelo contrário. Aí é que você vai ter sim condições de abençoar. E vai ter condições de abençoar porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não está preocupado com conta bancária de ninguém, não. Ele não precisa do teu dinheiro. Deus não quer e nem precisa do teu dinheiro. Fique sabendo disso. Mas, quando você tem uma atitude de repartir, olha o que é o compartilhar. O que é o compartilhar? O repartir do pão. É você com outras pessoas, juntas, comendo, partilhando de algo. Que coisa mais maravilhosa. Voltando. Versículo 22. Um cego em Betsaída é curado. Então chegaram a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe o que o tocasse. Versículo 23. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já havia nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. Olha só. O Senhor Jesus, ele leva o cara para fora da aldeia, cospe. Você viu aí isso aí? Você viu isso aí? Aqui, ó.
cuspindo-lhe nos olhos. Versículo 23, está aí. Jesus, pois, o tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa, tal, foi até que ele foi curado. Ah, mas por que o Senhor fez isso? Eu quero saber, eu tô curioso, meu Deus, eu vou perder minha salvação se eu não souber por que isso aconteceu. É tanta imaturidade, gente. É tanta imaturidade que dá pena. Dá pena. O que é que vai mudar na tua vida? O que é que vai mudar na minha vida? Saber ou entender por que Jesus cuspiu na cara do cara. Ah, não, aí você vai ver teoria de tudo. Ah, porque a saliva santa do Senhor era santa, e porque ela era santa, curou. Gente, o povo vai inventar tanta história, tanta coisa, sabe, mirabolantes teorias para explicar o quê? Jesus curou uma pessoa. Ah, por que ele fez? Sei lá, por que ele fez assim, meu irmão? Sei lá. Não quero nem saber, a verdade é essa. Queria eu. Eu me lembro de uma vizinha que a gente tinha. Ela tinha uma filha, menina linda. O nome dela era Érica. Ela era cega de nascença. E como eu pensava, ô Senhor, pudesse o Senhor me usar para curar essa menina voltar a enxergar. E por que será que Deus não fez isso? Porque Deus falha? Porque ele está preso? Porque eu não clamei pelo nome certo? Gente, sabe, é tanta idiotice espiritual de crente raso. O Senhor não fez, o problema estava em mim. Porque se o Eterno quisesse curar, ele teria curado. Ainda mais mesmo através de mim, que sou falho pecador. Então o milagre não está condicionado a quem ora. Ele está condicionado a Deus permitir a cura ou não. Por o Senhor, ó, tua fé te salvou. A pessoa tem fé para ser curada? Será que a pessoa por quem você está orando também, será que ela tem fé para ser curada? Então são perguntas que você tem que estar pronto a saber, a responder e a ter maturidade para entender. O Eterno é que faz, se ele quiser faz, se não quiser não faz. Agora não fica sofrendo, sabe, numa dor, sabe, uma coisa, eu não sei, eu queria saber. Besteira, gente. Pedro confessa Jesus como Messias. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Versículo 28. Responderam-lhe eles, uns dizem João o Batista, outros Elias e ainda outros, alguns dos profetas. Versículo 29. Então lhes perguntou, mas vós, vocês que estão aqui comigo, que estão me vendo, que andam comigo, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe diz, tu és o Cristo. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse aquilo a respeito dele. Você vê o mesmo Pedro que confessa que, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, tal e tal e tal. Fala tudo isso, depois traz Jesus. Então você vê que a vida, querida, é assim, ó. Infelizmente, como somos seres humanos, somos inconstantes. Então a gente precisa pedir ao Senhor, Deus, me dá constância. Me dá constância. Igual essa questão de nome. Eu vou abordar essa questão de nome. Vou abrir um parênteses, a questão de nome. Ah, a palavra Senhor significa Baal, significa não sei o quê. Querido, você já parou para pensar o tanto de palavra que tem em português que primeiro veio da África. Nós herdamos dos africanos, porque a colonização do Brasil passa pela África. Segundo, tem um monte de palavras na língua portuguesa que significa várias outras coisas em outros lugares do mundo. Aí por isso você é o super crente que tem que falar tudo certinho, porque senão... Gente, olha o que a Bíblia fala. Olha o que você que é casado e é cristão, tá? E é apegado com esse negócio de nome. O que é que o Senhor Jesus disse? O que é que a palavra nos diz? Se eu não estou enganado, o apóstolo Paulo, se você tiver brigado com a sua mulher, as tuas orações não serão ouvidas.
Aí você briga com a mulher, bate na tua mulher e tá preocupado em saber o nome de Deus. É muita hipocrisia, né não? É muita falta do que fazer, falta de vergonha na cara, né não? Então as pessoas não abandonam, não deixam, não mudam seus próprios atos pecaminosos e querem inventar a roda espiritual. Fecha parênteses, tá bom? Fecha parênteses. Então, o Senhor, ele faz o quê? Ele está dizendo, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí ardia no coração deles o quê? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Eles estavam com o Senhor. Os outros não sabem. Uns diz que é João, outros diz que é ele, outros diz que é outro profeta. E vós? Então, querido, você está andando com o Senhor? Você quer conhecer uma pessoa? Anda com ela, come com ela, caminha com ela. Você está caminhando com o Senhor? Você caminha com o Senhor e pede, Deus, me dá a direção correta? Ou não, você segue pessoas. Você nunca leu a Bíblia toda. E briga porque fulano sabe o milagre último de Deus. Ele sabe o último milagre de Deus. Mas você nunca leu a Bíblia. Mas segue o cara que diz que acha que sabe. Então é isso, querido, sabe? Cadê a minha intimidade, a sua intimidade com o Pai? Pessoal, Mateus 6,6. Leia depois, Mateus 6, versículo 6. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, salvá-la-á. Versículo 36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que diria o homem em troca da sua vida? Daria, né? Aqui tem um erro de português, infelizmente. Versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo lido. Glória a Deus. Aí eu tenho que parar e te perguntar uma coisa. Você já leu a Bíblia toda? Já leu? Não? Então, querido, vai ler. Sabe? Vai ler. Você sabia que o próprio Deus já quis matar Moisés? Alexandre, nunca vi dizer isso não. Eu fui fazer uma visita, eu lembro, eu já falei isso uma vez aqui no canal. Eu e a minha esposa fomos acompanhar um casal que estavam passando por dificuldades. Acompanhamos esse casal, começamos a fazer algumas reuniões com eles. Rapaz, era assim, é triste a realidade. A irmã vivia de revelação em revelação, de profeta em profeta, não sabia nada de Bíblia. Nada. Sabe o que é nada? Aí fica difícil, né, querido? Olha, você vê como Deus é perfeito. A pessoa se converte, aceita Jesus Cristo, mas não quer ler a Bíblia, mas está convertida. É mistério, não é mistério? É mistério. A gente tem que ter paciência. É filha do Altíssimo. Tem um monte, milhares de cristãos assim, não lê Bíblia, não lê. Não lê. Ah, mas briga por teoria escatológica. Não lê Bíblia. Mas briga, quer brigar por teoria escatológica, que nem entende. Então, amado, tenha o hábito, de ler a Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Pai, um espírito reto, Salmo 51. Faça isso diariamente e o Senhor Todo-Poderoso vai te abençoar.
Eu sei, é maçante, né? Pegar o celular, ver um vídeo de 20, 30 minutos lendo a Bíblia, o cara comentando. Eu nem tô indo longe, eu tô falando aqui dentro do texto. Eu poderia dar outras voltas aqui, falar mais. Não, pra quê? O ideal é que você saiba o quê? Essa é a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, e é apta para discernir intenções e pensamentos. E ela entra a ponto de dividir juntas e medula. Está escrito em Hebreus, mas tem crente que nunca leu. Mas essa é a palavra de Deus. Então, leia a palavra do Senhor. Alexandre, você está nervoso hoje? Tô não, amado. É porque eu vou me empolgando, mas não tô nervoso. O Eterno Todo-Poderoso te abençoe. Se você está passando algum problema, deixe nos comentários. Vamos orar por você. A graça e a misericórdia salvadora do Eterno Deus Todo-Poderoso e de seu Filho Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Compartilhe o vídeo, deixe aí o seu comentário, o seu joinha e o seu like. Valeu, pessoal.